Oi pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui um vídeo explicando para vocês agora a quinta semana, né? Na quinta semana a gente começa a estudar a metodologia para trabalhar a produção textual na sala de aula. E aí a gente continua, né? Vocês vão continuar se preparando para ir para a sala de aula e aplicar um projeto de ensino conforme já venho falando para vocês toda semana na 8ª e 9ª semana do curso. Na semana passada, na 4ª semana, vocês estudaram a questão da leitura e da literatura na sala de aula. Então eu pedi que desse olhada naquele livro, 100 melhores contos brasileiros do século, né, e escolhesse um conto e desenvolvesse um plano de aula a partir da leitura do conto e desenvolver aquelas atividades que eu elenquei lá na proposta. Eu tive olhando as tarefas que foram enviadas e eu percebi ali muita cópia da internet. Isso está claro, está muito fácil de identificar. E nesse momento que eu identifiquei, eu mandei um e-mail para os tutores pedindo para eles terem mais atenção a essa questão e para zerar mesmo. Quem copiou da internet vai estar muito fácil de identificar e zerar quem fez essa cópia, né? Claro que consultar a internet para a gente estar fazendo uma graduação é benéfico, a internet ajuda muito. Só que consultar é uma coisa, você pegar como está lá no site e copiar é outra. Porque plano de aula você acha um monte pronto na internet. Só que eu quero a sua cara, a sua autoria, um plano de aula que você vai pôr em prática. Então eu queria ver a sua cara nesse plano de aula e não da internet. Então os tutores estão orientados a zerar quem copiou da internet. Outra coisa, semana passada vocês entregaram a primeira proposta de elaboração didática. E aí eu vi que a gente teve várias coisas diferentes, diversificadas, modelos de documentos diferentes. Então também orientei os tutores o seguinte, como eu falei para vocês, essa proposta de elaboração didática vai ser remexida até a 7ª semana. Então aí eu montei um documento e postei no site, na sala, um documento padrão, onde todo mundo agora, com a ajuda do seu tutor, todas as duplas, com a ajuda do seu tutor, vai moldar aquela primeira elaboração didática que você fez, você vai moldar dentro desse documento que eu coloquei lá para vocês, que eu vou explicar rapidamente para vocês aqui. São 6 quadros e em cada quadro você vai listar e anexar as atividades que você vai propor, que você vai desenvolver com a turma. E o tutor e eu, a gente vai olhando e vai te dando o feedback. Na 5ª semana, você vai ter lá tarefa 2.1, revisão de elaboração didática. É lá que você vai fazer a adaptação da sua elaboração didática dentro do documento que eu propus. Você vai remontar, né, a sua elaboração didática dentro daquele molde que eu mandei e vai postar ali na tarefa 2.1. Está lá na 5ª semana. Tarefa 2.1, vai lá, posta lá a atividade e o tutor ali mesmo, ele vai olhar e pode dar o feedback com vocês através da correção do Word, que vai ficar bem mais interessante, com comentários no corpo do próprio texto. Então o tutor vai pegar esse novo documento que você produziu, dentro daquele molde que eu coloquei, vai abrir no computador dele, vai baixar, vai fazer as considerações dele no corpo do texto mesmo e vai reenviar para você. E aí na 7ª semana você vai dar uma mexida final, que aí vai valer nota lá na 7ª semana, como eu já combinei com vocês. Então é muito importante que você faça essa semana ainda essa revisão da sua elaboração didática, para quando chegar lá na 7ª semana você alcançar a nota máxima nela e ir com um projeto bacana para você aplicar na sala de aula. Então lá na sala eu postei o seguinte documento. Aqui eu peguei aquele documento, recortei e joguei no PowerPoint para poder mostrar aqui para vocês. Senão não ia dar para mostrar não, ia ter que fazer 2 vídeos, ia complicar muito. Então eu vou mostrar aqui mais ou menos, mas lá na sala tem ele direitinho na íntegra. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. A elaboração didática, projeto de ensino, que é o projeto de ensino é o que você vai aplicar na sala de aula. Aí aqui tem gênero textual. Nessa linha aqui você vai colocar o gênero que você escolheu. Se é história em quadrinho, crônica, conto, sei lá, charge. O gênero que você escolheu, você joga o nome aqui. E aí vão vir essas tabelas aqui, ó, que você vai ter que preencher.
Então você tem aqui, ó, você tem a primeira e segunda etapa que está lá, né? Que seria a primeira etapa é uma elaboração, um pensamento seu. O professor individualmente ele vai buscar as características do gênero que ele promoveu. Então vamos supor que eu escolhi o gênero poesia. Então eu vou na internet, vou em livros e vou pesquisar essas características da poesia, vou montar um banco de características, estudar. Essa primeira etapa da elaboração didática é um estudo pessoal, é um estudo do professor sobre o gênero, uma preparação do professor sobre o gênero. Depois, a segunda etapa é você montar um banco de textos. Se eu vou trabalhar o gênero poesia, então eu tenho que buscar poesias variadas. Por quê? Porque o aluno ele tem que estar na mão, como eu disse para vocês lá na oficina de sequência didática. O aluno tem que ter na mão o texto que ele vai produzir, o gênero que ele vai produzir depois. Ele tem que viver aquele gênero, ele tem que sentir, ele tem que tocar, ele tem que tatear aquele gênero para ele perceber como é que escreve. Tá? Então a segunda etapa, é você montar esse banco de textos variados desse gênero que você vai trabalhar. Então se eu vou trabalhar com o gênero notícia, eu vou pegar várias notícias, notícia de jornal, notícia da internet, notícia de blog, notícia que sai no Facebook. Vou montar um banco de textos que eu vou trabalhar com meus alunos aqueles textos, porque as minhas aulas vão partir todas dos textos. Tá? Aí vem a terceira etapa, que é essa daqui, ó, prática de leituras do texto. Aí eu boto aqui, ó, atividades, aulas e o que fazer. O que é essa tabela? Isso vai se repetir em todas as etapas. Aqui na coluna atividades, você vai listar através de tópicos todas as atividades que você vai desenvolver. Então, por exemplo, leitura circular com a turma, leitura do texto tal, leitura da notícia tal, leitura da poesia tal. Depois dessa leitura, debate com os alunos em forma de diálogo. Depois do debate, proposta de exercício de interpretação. Então se eu tenho uma proposta de exercício de interpretação, que eu vou montar minhas perguntinhas, sei lá, uma cruzadinha, um associe, eu vou montar esse documento e vou anexar aqui na elaboração didática. Por quê? Eu e o tutor, a gente tem que ter em mãos todo o material que você vai trabalhar. Os textos, os exercícios, tudo que você vai dar tem que estar esmiuçado aqui nessa elaboração didática. E aí aqui, ó, aulas, é a quantidade de aulas que você vai gastar. Uma aula, 2 aulas, 3 aulas, quanto que você vai gastar para fazer essa terceira etapa aqui. E aí do lado, em todas, eu tentei botar um resuminho do que é para fazer. Aqui não está muito bom para ler não, mas no documento que vai estar, ó. Praticar leituras dos textos na sala de aula. Nesta etapa começa o trabalho com as características do gênero escolhido. Sugerir atividades com os textos lidos. Não faça somente a leitura pela leitura. Propõe interpretação, debates, pequenas produções de texto, etc. Então essa terceira etapa é uma etapa que você vai ler o texto do gênero escolhido e vai propor atividades e você já vai inserindo. Então uma notícia, gente, o gênero notícia, o que tem que ter? O que precisa um texto ter para ser uma notícia? Um conto, quais são as caras que começa já a trabalhar essas características, tá? Depois vem a quarta e quinta etapa. A quarta etapa seria leitura e estudo do gênero do texto. Agora vai ser uma leitura não focada na interpretação, no debate do assunto do texto, mas é uma leitura focada na caracterização do gênero. Nessa quarta etapa é que você vai efetivamente parar a sua aula para ensinar o gênero para o aluno. Lembra que eu falei aquela lista de características? Então, o gênero carta do leitor, o que ele tem que ter? Onde que ele é publicado no jornal? Tem que ter o quê? Tem que ter a opinião do leitor que é colocada no jornal. Então você vai dando texto teatral. O que o texto teatral tem que ter? Tem que ter uma rubrica. A fala do personagem vem escrito personagem com a fala na frente. Então é a quarta etapa de você ensinar efetivamente o gênero para os alunos. Então está aqui, ó, prática analítica da leitura. Usa-se os textos escolhidos para o banco de textos que você fez lá na segunda etapa e através da leitura dos textos analisa-se e faça o levantamento das características do gênero. Então, gente, na quarta etapa você vai efetivamente ensinar as características do gênero. E aí você pode levar 1, 2 aulas, você que sabe. E tudo com exercício voltado para o texto. A quinta etapa, está aqui, ó, é a prática de produção textual, onde os seus alunos vão produzir. Então, o aluno assume a autoria do gênero e constrói seu próprio discurso. Aqui o professor irá fazer uma proposta de produção, deixando o aluno ciente para quem ele escreverá, não se esquecendo de deixar clara qual será a circulação do texto.
Então, por exemplo, aqui é aquilo que eu expliquei lá na oficina de sequência didática, e na atividade dessa semana vocês vão ver isso também. Sempre que você propuser uma atividade de produção de texto do seu aluno, tem que deixar claro para quem ele está escrevendo e para onde vai esse texto. Então, por exemplo, aquele jornal que eu mostrei para vocês lá na oficina de sequência didática, quando eu comecei, eu já disse para os alunos: vocês vão escrever notícias que vão compor um jornal, que vai ser um jornal mural na escola. E quem é que vai ler esse jornal? Toda a comunidade escolar. Todo mundo que participa da escola, diretor, professor, aluno, pai de aluno, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, todo mundo pode ler o seu texto. Então eu mostrei para o aluno para onde ia o texto dele, como o texto ia circular, jornal mural, e quem seriam os prováveis leitores do texto dele, toda a comunidade escolar. Quando eu ensinei lá, por exemplo, carta do leitor, eu deixei claro para meus alunos que eles estavam produzindo cartas, que essas cartas seriam encaminhadas para o jornal A Tribuna. Então eles sabiam aonde que o texto ia circular. E aí, sabendo que a carta vai para o jornal, eles já sabem automaticamente quem será o leitor do meu texto. Todos que leem o jornal A Tribuna. Então eu vou poder adequar a minha linguagem para esse tipo de público. Então aqui, gente, vocês vão explicar tudo isso na proposta de produção, criam uma proposta de produção bacana, os alunos vão produzir o texto. Você só pode passar para a sexta etapa depois que você proceder à correção desses textos, todos os textos da turma. Você, seu companheiro, a sua dupla, vocês vão corrigir todos os textos. Corrigiu todos os textos, vocês podem passar para a sexta etapa, que é a etapa de revisão e reescrita do texto, onde o aluno vai ter uma segunda chance para apurar esse texto, para melhorar o texto. Então, o que fazer? Usa-se o texto produzido para propor uma reescrita do mesmo. Aí aqui você pode trabalhar em dois momentos: uma reescrita coletiva, em que você pode levantar: nossa, essa turma errou bastante a questão da estrutura do texto. Então, por exemplo, é um texto teatral, eles não sabem montar a estrutura, né? Botar o nome do personagem, a fala na frente, inserir as rubricas. Então você pode fazer uma reescrita coletiva, escolhendo um trecho, não precisa ser o texto todo, um trecho de um dos textos de um aluno qualquer, vai lá para o quadro, mostra o texto original para eles, no data show, numa transparência, num cartaz que você quer escrever, mostra para eles o texto original, como é que é, e vai junto com eles montando o texto reescrito, ou seja, o texto melhorado, retirando essas imperfeições, esse problema de estrutura, e aí o aluno aprende muito com isso. Fez essa reescrita coletiva, que você vai explicar melhor a característica do gênero e tudo mais, aí você, através da reescrita individual, o aluno irá compor um novo texto, usando o seu anterior como base em busca da produção de um produto final. Então você vai entregar o texto corrigido para o aluno, que eu vou falar para vocês de correção de texto essa semana, e baseado na sua correção, o aluno vai fazer uma reescrita desse texto, ou seja, ele vai melhorar o texto dele, tá? E aí você vai chegar a um produto final, esse produto final que você vai propor a circulação dele. Então, gente, é assim que vocês vão montar essa elaboração didática. E aí vão montar de acordo com esse molde, listando passo a passo, minuciosamente, o que você vai fazer na sala de aula. Mesmo porque no seminário final, que vai ser lá na 10ª semana, o tutor presencial que vai acompanhar, eu vou mandar para o e-mail dele todas as sequências, todas as elaborações didáticas que vocês montaram, eles vão imprimir, e na hora que você estiver apresentando o seminário, eu vou orientar que ele siga aquela orientação que você montou. Se você fez aquilo na sala de aula, isso vai valer ponto nos seus 60 pontos de seminário final. Esse seminário vai valer muito ponto, mas vai ter muita exigência nele. Então a gente tem que estar bem preparado para isso. Essa é a elaboração didática. Qualquer dúvida, entre em contato com o tutor ou comigo também, eu respondo. A atividade da semana é só montar uma proposta de elaboração de produção de texto. Só montar é ótimo, né? Que é uma atividade bem complexa e muito importante. Então eu botei lá na sala um exemplo de produção de crônica, produção de texto de crônica, que eu acabei de fazer com meus alunos aqui do 2º ano do curso de eletrotécnica, que seria, eu pego dois textos de dois gêneros diferentes, que no caso é uma notícia e uma charge, que eles abordam o mesmo assunto, a gente faz a leitura, debate o tema, e aí eu peço a eles que escrevam uma crônica, e aí eu monto um texto explicando, aí tem minha intervenção na sala de aula, como é que eu quero essa produção, e aí os alunos vão produzir um texto. É isso que vocês vão fazer, vocês vão montar sem copiar da internet,
Você vai fazer sozinho, você não precisa de internet, você já é quase um professor. Montar uma proposta de produção de texto é muito fácil. Você vai buscar o texto, pode buscar o texto na internet, só que a proposta é da sua autoria. Você que vai fazer, você não precisa copiar. Então aí você vai colocar esses textos, lembrando que se você quiser essa proposta, você já pode alinhar ela com a sua proposta de elaboração didática. Então vamos supor, se eu escolhi o gênero conto na minha elaboração didática, eu já posso agora montar uma proposta de produção de conto, que aí eu vou usar. Entenderam isso? Você pode agora nessa atividade montar uma proposta de produção do gênero que você escolheu lá para a sua elaboração didática. Então se você escolheu história em quadrinho, então monta uma proposta de produção de texto de história em quadrinho. Se você escolheu carta do leitor, monta uma proposta de produção de texto de carta do leitor. Isso vai te ajudar. Se você quiser, seria ideal. Juntar uma coisa com a outra, matar o coelho dois coelhos com a cajadada só, tá? Eu orientaria a fazer isso, mas se você quiser fazer de um outro, de um terceiro, quarto gênero, não tem problema, fica a seu critério, a sua escolha. O que você tem que fazer é seguir aquela orientação que eu botei na atividade. Escolha textos de gêneros variados, coloque para você fazer uma leitura com a turma, para preparar. O aluno tem que ser preparado para escrever. Você vai preparar a turma, fazer um debate, fazer uma conversa com eles sobre o tema que você quer que ele aborde na redação, na produção de texto. Depois que você leu esses textos, que você debateu com eles, aí você monta a sua proposta, que seria um textinho que você vai escrever, deixando bem claro o que você quer que o aluno faça. Monta isso bem bonitinho no papel, dá um acabamento final legal, manda para o tutor que vai valer nota. 7 pontos, bastante ponto, é uma atividade bastante fácil, que com 1 horinha de dedicação aí você consegue fazer. Leia também o capítulo dessa semana, que é um capítulo muito bom da apostila que fala sobre produção de texto na escola. É um capítulo muito bom, tem um referencial teórico interessantíssimo. Eu já li umas 3 vezes, que eu acho muito bom. Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Essa semana, creio que amanhã mesmo, eu vou postar lá na sala de ACC a segunda oficina que vai falar sobre correção de texto. E aí eu vou ensinar vocês como corrigir o texto dos alunos. Então assistam a oficina, façam a atividade para poder contar a hora de ACC para vocês. Tá certo, pessoal? Essa semana é só isso. Um abraço para vocês e até a próxima semana.